Agora, professor, em relação a essa história do petróleo, né, a gente falou sobre essa fala do Trump, de ele falar que vai receber essa quantidade de barris, mas ele determinou também que, nesse momento, a Venezuela corte o fornecimento de petróleo para a Rússia, China, Irã e Cuba. Né? China é o maior, né, comprador de petróleo. O que significa essa determinação? 60% do petróleo venezuelano é vendido para a China. Isso não quer dizer nada, 90% da nossa soja também é. Né? Então, porque a China é uma grande compradora. Né? Aí nós temos um acerto que é bem Marco Rubio, né? Principalmente Cuba. Né? O alvo é chegar nas eleições de novembro, talvez com o grande cacife de dizer nós derrubamos o governo de Cuba também. Porque se efetivamente a Venezuela cortar o fornecimento de petróleo para Cuba, a situação em Cuba fica dramática. Né? Porque é o básico para eles gerarem energia para tudo. Né? Aquele navio que no começo de dezembro foi arrestado, o Skip, né? Aquele navio tinha 1 milhão de barris de petróleo destinados exatamente a Cuba. Né? Foi por isso que ele foi apreendido. Né? O único navio efetivamente apreendido. Esse quadro dá um sinal para nós do que é que os Estados Unidos pretendem. Voltamos àquelas 3 perspectivas. Né? É a doutrina Monroe. Né? O hemisfério ocidental é nosso. O hemisfério ocidental, isso quer dizer, nós vamos tomar conta do nosso quintal. Não tem mais Venezuela e não tem mais Cuba também. Se conseguir isso, ele vai ter um cacife eleitoral em novembro monstruoso, em especial em relação aos hispânicos, que já votaram em Trump, se arrependeram, mas se ele conseguir quebrar Cuba, vão voltar a votar. Professor, dentro desse cenário, né, principalmente os movimentos ligados à extrema-direita em vários lugares do mundo, no Brasil, na Argentina, aqui na América do Sul principalmente, saudaram os bombardeios e a prisão do Maduro como um grande ato pela democracia. Né? Como é que o senhor, passado esses dias, assentado toda essa poeira, como é que o senhor responde a isso? Olha, eu vou te responder de um jeito que me interessa, sabe? Todo mundo faz o seu cantinho, eu vou fazer um jeito que interessa. Sabe o que nós estamos precisando, Sakamoto, de verdade? Um cursinho rápido de direito internacional para muita gente, para político, apresentador de televisão, né? Porque o que aconteceu na Venezuela é a ruptura da Carta da ONU. Sabe, a gente fala a Carta da ONU é uma coisa lá para trás, a gente parece que não percebe. Sabe o que tem a ver Carta da ONU? 60 milhões de mortos. É isso que tem a ver Carta da ONU. A Carta da ONU é de 45, 46, quando o mundo estava muito assustado com o volume da destruição na Segunda Guerra. E aí se impôs a ideia que é bem simples, né? 2 coisas. O que está escrito na Carta da ONU? Você não invade a casa do teu vizinho. É a primeira coisa que está escrita na Carta da ONU. Segundo, você não interfere nos assuntos internos do teu vizinho. Foi isso que foi feito. Você invadiu a Venezuela e escolheu como é que a Venezuela vai ser governada. Então, quando você olha para isso, você diz assim, olha, rompeu-se um princípio, essa ruptura de princípio. Sabe, Sakamoto, eu faço um pedido para as pessoas que estão, assim, mais ou menos desinformadas sobre isso. Dá um Google no artigo do Celso de Mello. Sabe quem é Celso de Mello, né? Ex-ministro do Supremo, uma autoridade em direito internacional. Dá uma lidinha, o artigo dele está bem clarinho. É só botar lá no Google. Celso de Mello, artigo Relações Internacionais. Vai aparecer. Ele explica direitinho o que significa você controlar esses ímpetos de mandar na casa do outro. O quanto isso significa ruptura de princípio democrático. Sabe por quê? Eu tenho uma conversinha, né? Um recadinho. Né? Conselho não dou para ninguém, porque conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Né? Mas o recadinho eu dou, né? Para o seu Katz e para o seu Milei. Hoje, o Trump ou o seu sucessor
estão interessados em petróleo venezuelano. E o dia que eles ficarem interessados em cobre chileno? É esse o princípio da Carta da ONU. E o dia que eles se interessarem pelo lítio argentino, porque a Argentina tem muito lítio. Lítio é base para um monte de coisa do mundo digital. Como é que você faz? Bateria, principalmente. Como é que você faz com isso? Né? Então, o recado central para isso é exatamente esse. Pense na manhã. Você não tem lei porque você gosta dele. Né? Quando a pessoa me pergunta, por que o Estado é... Pensa no farol. Sabe o farol, o semáforo? Uhum. Se eu for passar no semáforo e o outro passar também, o Estado tem que regular isso aí. Porque senão a gente morre. Te bate o carro e morre. É isto que nós estamos falando. Nós estamos regulando as relações internacionais para impedir guerra. Né? Porque, de fato, do que nós estamos falando é disso. Então, existem limites. E a lei do mais forte, sabe, Sakamoto, Fabíola, o que mais me preocupou em tudo que eu ouvi sobre a Venezuela foi dito pelo senhor Marco Rubio e imediatamente endossado pelo Trump. A frase foi o seguinte... Tá? Nós vamos construir a paz pela força. Opa! Sabe, na hora, a minha memória fez assim, zoom, né? E eu lembrei quem é que falava isso. Era a Alemanha no final dos anos 30. Ela foi para cima da Áustria, porque era para construir a paz. Depois foi para cima dos Sudetos, para construir a paz. Teve Munique, passaram a mão no cabelinho dele, não deu certo. Quando ele foi para cima da Polônia, não tinha mais tempo. Ele já tinha força suficiente. É disso que nós estamos falando. Ô, professor, queria entrar numa outra notícia que foi divulgada ontem e que chamou bastante a atenção. Isso foi publicado pelo jornal The New York Times inicialmente, mas depois foi repercutido em vários lugares. O governo Trump recuou da acusação de que Nicolás Maduro era chefe do cartel de drogas. Né? O documento foi revisado e classifica cartel de Los Soles de sistema de clientelismo, em vez de facção criminosa real. Essa foi uma mudança, né, feita pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que recuou dessa afirmação que Trump falou inúmeras vezes, né, que ele era um narcotraficante, e agora muda essa acusação envolvendo esse cartel de drogas. Por que essa mudança e o que isso significa, professor, na condenação, né, que pode vir aí para Maduro lá nos Estados Unidos? Primeiro de tudo, isso significa a razão pela qual um juiz federal americano autorizou de que Maduro estava cometendo um crime. Né? Ele era narcoterrorista. Né? Vamos explicar o que quer dizer cartel de Los Soles, porque senão a gente entende mal a expressão. Cartel de Los Soles foi uma brincadeira, foi uma imagem da imprensa venezuelana para... quando ainda tinha uma imprensa venezuelana mais aberta, né? Contra o Maduro e contra os militares venezuelanos. Né? Assim como os militares brasileiros, americanos, franceses usam as estrelas no ombro, os militares venezuelanos usam sóizinhos, pequenos soles nos ombros. Então, cartel de Los Soles significava aquela parcela de dinheiro que os militares pegavam do petróleo. Era uma imagem. Não tem pouco a ver com narcotráfico. Pode ser que um ou outro militar, na sua jurisdição, para fechar os olhos na passagem da cocaína, porque a Venezuela não produz cocaína, ficasse cobrasse algum preço. Cartel de Los Soles era exatamente essa palavra que você usou. Né? Era uma cobrança ilegal, né? Era um clientelismo. Né? Chamar isso de narcoterrorismo era um absurdo. Por que a Casa Branca recuou? Né? Onde é que está isso? Por que ela recuou? Quando a embaixada venezuelana contratou os advogados que contratou para defender. Esses advogados são grandes, poderosos. Os advogados vão esfacelar a acusação. Né? Eles não são quaisquer advogados, eles são bem importantes no contexto americano. Inclusive, 2 deles já foram ligações com deputados e senadores republicanos. São advogados importantes nos Estados Unidos para defender o Maduro.
portanto, isso iria aparecer. Né? E eles têm poder para isso, fazer isso aparecer no New York Times, no Los Angeles Times e assim por diante. Então, de alguma forma, não tinha outro jeito a não ser recuar dessa acusação que era ridícula, absurda. Mas isso vai melhorar a situação do Maduro? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Diminuir tempo de pena? Diminuir o tempo de pena, eu não sei te dizer. Né? Talvez precisaria analisar essa situação concreta. Eu não sei que tipo de acusação concreta ainda não teremos. Nós teremos na audiência de 17 de março, em que a Procuradoria vai apresentar, porque é uma situação um pouco inusitada. A prisão do Maduro se deu por uma denúncia de 2020. Não é uma denúncia de agora, é uma denúncia de 2020 no mesma acusação de narcoterrorismo. Não segundo o governo, um promotor, que aliás o Trump já retirou da promotoria, né? Elmi Wolf, né? Era o nome desse promotor. Ele cometeu, e é uma pessoa muito transtornada, para usar uma palavra mais calma, é aquelas pessoas muito agressivas, né? E ele fez acusações pesadíssimas à cúpula do governo venezuelano, que não se sustentavam, como se está vendo. Professor, eu vou voltar num assunto que eu te perguntei há pouco, porque agora é a mais lida da nossa página. As pessoas estão querendo saber um pouco mais de detalhes a respeito dessa determinação de Donald Trump de a Venezuela parar de fornecer o petróleo para a Rússia, China, principalmente, né? Qual vai ser o impacto disso? A gente estava falando há pouco, né? Além disso, Irã e Cuba, né? Rússia, China, Irã e Cuba. A China é a maior importadora de petróleo da Venezuela. Eu queria lhe perguntar qual é o impacto disso para a China e para a Venezuela, dessa determinação de Donald Trump? Primeiro de tudo, a Venezuela produz muito pouco, como disse o Sakamoto, são 900 mil barris, dá menos de 1% do que se consome diariamente no mundo. Né? Isso servia para a China marcar presença na Venezuela. Ela pode comprar os 600 mil barris de petróleo dia que ela compra da Venezuela, abre aspas, em qualquer lugar do mundo. A Rússia, petróleo, por exemplo, da Rússia, o que seria um bom negócio para a Rússia. Vai via petroduto direto? Petroduto direto, né? Então, de alguma forma, há uma super oferta. A OPEP está com superprodução. Né? Então, não é esse o problema não é a China buscar, é o que tipo de dinheiro certo de outra origem o governo venezuelano passa a ter. Petróleo é tudo na Venezuela. Se você imaginar, é mais ou menos como se a Venezuela perdesse metade das suas receitas. Então, de alguma forma, isso vai ter peso. E por que os Estados Unidos estão fazendo isso? Para manter, vamos usar uma expressão bem nossa, para manter a Delcy na coleira. Né? A ideia é exatamente essa. Se você não se comportar direitinho, nós te estrangulamos financeiramente. A opção China desaparece. E, é claro, cortar Cuba. Cortar Cuba aí é por razões políticas dentro dos Estados Unidos.